O assunto agora é esporte, comigo, o jornalista do Santa Portal, o Rodrigo Martins. Rodrigo, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez. Rodrigo, começar pela Fórmula 1, a gente viu ali o Lewis Hamilton muito perto de conquistar aí o seu 6º título mundial com 34 anos, mesma idade, aliás, em que o Schumacher chegava ao Hexa. Boa noite, Irineu, boa noite a todos. O Hamilton, ele sobra, né, hoje na categoria. A gente vê, por mais que tenham pilotos bons surgindo, como o Verstappen ou o Leclerc, o Hamilton realmente 10 vitórias nessa temporada, são números absurdos que ele vem construindo. E ontem, numa corrida que ele teve grandes dificuldades, a Mercedes optou por Tinha tudo para não ganhar, né? E acabou ganhando. Exatamente, a Mercedes adotou uma estratégia muito diferente. Trocou o pneu muito cedo, né? Ele fez 47 voltas com pneus duros. Agora todo mundo está... Para aguentar o Vettel, já está começando era difícil. Não, mas agora eles já estão começando a questionar as informações que a fabricante de pneus dá, né? Porque teve gente que fez 50 voltas com o pneu, né? Então. E que eles alegavam que não duraria tudo isso, que foi o caso do Hamilton, inclusive, também. Foi uma estratégia muito ousada, né, da Mercedes. Até na hora ali, o Hamilton questionou o chefe de equipe, mas a estratégia acabou dando certo, né? Justamente porque a equipe confiou no talento do Hamilton. Eu acho que eles mudaram a estratégia, viu, Rodrigo? Eles iam colocar, acho que no final ainda, trocar de pneu, Sim. Colocar o macio, né, o vermelho. Mas quando eles viram que o pneu estava rendendo, falaram, quer saber, fica por aí, né? E ele estava conseguindo sustentar uma boa vantagem sobre o Vettel. Não se mexe em time que está ganhando e o Hamilton conquistou uma grande vitória e tem tudo aí, como a gente viu no VT, tem tudo para conquistar o campeonato mundial. Faltam 4 pontinhos. Um 8º lugar nas últimas 3 corridas que tem pela frente, ele já garante. Bom, ele já é recordista de pole positions com 87, está a um título do Mundial e 8 vitórias de igualar o Schumacher. Quer dizer, ele tem tudo para também, se não ultrapassar o Schumacher, pelo menos se igualar ao Schumacher, né? Até porque o Juan Manuel Fangio, né, que era pentacampeão, todo mundo dizia, nunca vai ser superado. Até apareceu o Schumacher, não é? O Schumacher agora nunca vai ser superado. Até apareceu o Hamilton, não é, Rodrigo? Exatamente, a gente vê aí um piloto muito acima da média, né? O Hamilton e os números dele, ele tem 34 anos, faz 35 em janeiro. Ele tem pelo menos aí mais 3, 4 anos de Fórmula 1. É muito difícil imaginar que ele não possa pelo menos igualar aí o número de títulos e número de vitórias, certamente ele vai ultrapassar. Aí vai ficar aquela discussão, quem foi o maior da história? Alguns vão apontar o Fangio, outros o Schumacher, outros o Senna, Prost. O Hamilton entrou, pelo menos nesse grupo aí seleto, com certeza ele está. Aí vai dar a opinião, né? Cada um a sua época, né? Exatamente. Teve o seu peso e a sua representação. Falar um pouquinho de futebol também agora, né, Rodrigo? Começar pelo clássico entre Santos e Corinthians. Difícil de falar desse clássico porque foi um jogo difícil, hein? Difícil de assistir, como a gente costuma brincar, né, Rodrigo? Exatamente. Era um jogo que tinha uma expectativa aí que, pelo fato de o Santos ter tropeçado na última rodada e o Corinthians também estar vindo de uma sequência negativa, fosse um pouco mais aberto o jogo, mas não foi o que aconteceu, né? Pelo que nós estamos vendo aí, as oportunidades. Primeira grande chance veio com o Soteldo, dessa bola na trave. O Corinthians também chegou na base ali da bola aérea, né? Muitas jogadas pelo alto, e o Santos apostando principalmente ali no segundo tempo com o Marinho, uma escapada ali de mais velocidade pelos lados do campo. Teve uma bola que a gente já viu aí que o Cássio fez uma grande defesa, que certamente seria o gol, e no final essa bola que o Felipe Jonathan poderia ter feito. E o Corinthians aí no final, o Wagner Love aproveitou um vacilo do Luiz Felipe, poderia ter dado a vitória aos donos da casa, mas o Everson foi muito, muito esperto ali no lance, fez uma grande defesa. Um jogo que o Santos teve mais posse de bola, mais finalizações, mas faltou aquele algo mais, né? Faltou aquela intensidade ali, de repente ter colocado o Sanches durante o segundo tempo. Exatamente isso, eu ouvi muitos questionamentos em relação ao Carlos Sanches, o porquê do Sampaoli ter deixado ele no banco e não ter utilizado o Carlos Sanches, que é, sem dúvida nenhuma, um dos grandes destaques desse time. Né? Exatamente, né? O Sanches, ele é líder de assistências do time na temporada e no Campeonato Brasileiro. Durante a coletiva, o Sampaoli explicou que ele privilegiou ter mais a posse de bola com o Giamota e com o Evandro.
Ele até conseguiu isso, mas faltou aquela agilidade, faltou aquele passe decisivo para gol que o Sanches poderia ter contribuído. E ele também tem uma boa chegada na área, poderia de repente aí ter feito o gol. Bom, o Corinthians é sexto colocado com 45 pontos, a 6 partidas sem comemorar uma vitória, não é? E o Santos, na próxima rodada, pega o Bahia em casa na quinta-feira, às 7h15. O Bahia, nono colocado com 41 pontos. O Bahia que poderia estar numa posição melhor também, não é? Perdeu 2 em casa, né? Poderia estar numa posição melhor já o Bahia. O que dá para esperar desse jogo aí contra o Bahia? Então, o Santos agora tem uma sequência interessante. São 3 jogos, aí o Santos tem Bahia e Botafogo em casa e depois pega o Avaí na ressacada. Após 2 tropeços, o Santos vem a uma aproximação do São Paulo ali na briga pela 3ª posição. Precisa ganhar esses 3 jogos para poder dar uma distanciada e ganhar uma gordurinha. É um jogo que é difícil, mas o Bahia também ele já teve um momento melhor na competição. Ele vem tropeçando nas últimas rodadas. A gente está falando do Carlos Sanches. O Santos venceu lá, né, no primeiro jogo 1-0, justamente com o gol do Carlos Sanches, né? Vamos ver a gente até tem esse gol, né? Vamos ver o que o São Paulo ele vai aprontar aí, né? No bom sentido para o próximo jogo. Ele que costuma mexer bastante na equipe. E o Carlos Sanches é um jogador fundamental na equipe. No meu entender, eu acho que é um jogador que deveria, ele, o Soteldo pelo menos, uns jogadores que deveriam permanecer ali fixos sempre entre os titulares. Eu só acho que o Soteldo precisa melhorar um pouquinho a finalização. Se bem que ele acertou um bom mas chute normalmente ali ele não acerta, né? Porque ele vai, dribla, e na hora de tirar o 10, acaba falhando, né? Ele ficou muito bravo com a substituição, né? Mas... Bom, todo mundo fica bravo, né? Ninguém gosta de ser substituído. Exatamente. Né? Falar um pouquinho sobre o São Paulo, que acabou vencendo o Atlético Mineiro, um jogo que começou assim meio no marasmo e de repente também o São Paulo acabou conquistando aí uma boa vitória, 2-0, chegou aos 49 pontos, Rodrigo. O que foi decisivo para o São Paulo ontem foi a entrada do menino Igor Gomes, né? O primeiro tempo foi um primeiro tempo até certo ponto burocrático das duas equipes, poucas chances. Talvez a melhor tenha sido ali com o Alexandre Pato de cabeça. E no segundo tempo, o São Paulo aí abriu o placar nessa boa jogada individual e o Igor Gomes fez o gol. Depois descolou esse grande passe para o Vitor Bueno, que está emprestado pelo Santos ao tricolor, e selou a vitória. Depois disso, o São Paulo não teve mais problemas na partida, foi uma vitória tranquila. O São Paulo poderia até ter feito 3 ou 4. É um bom início de trabalho do Fernando Diniz. Está se mantendo, né? Rapidinho agora, porque a gente está chegando ao final, Rodrigo. O Flamengo continua com uma grande campanha, sem muita novidade, apesar de ter vencido apenas por 1-0 o CSA, mas venceu, garantiu 3 pontos, não é? Então dá até para entender, né, a atuação um pouco mais, um pouco menos intensa do Flamengo de ontem, pela sequência, pelo jogo pesado que foi na quarta-feira contra o Grêmio. Mas o Flamengo fez a lição de casa e segue a passos largos rumo ao título. Já o Palmeiras venceu o Avaí por 2-1, mas num jogo sofrido também, né? Foi um jogo, além de sofrido, marcado aí por 2 pênaltis bem polêmicos, né? Com a ajuda do VAR. Só teve um tempo, né? O segundo tempo desabou o mundo e não teve futebol. Né? Exatamente, um dilúvio que a arbitragem poderia ter tido o bom senso de ver que não havia condição para a prática do futebol ali. Mas o Palmeiras conseguiu uma importante vitória e segue com aquela chama ali ainda um pouco acesa, sonhando, quem sabe. 10 pontos atrás do Flamengo é muito difícil, faltando 10 rodadas, é isso? Exatamente, mas enquanto a vida há esperança para o torcedor do Palmeiras. Mas aí você depende de outros fatores, né? Quer dizer, você não depende só do Palmeiras, por exemplo, ter que ganhar tudo, como o Flamengo ter que começar a perder, quer dizer, são muitas... Mesmo com confronto direto é muito complicado. Mas vamos tudo aguardar. Encaminhado para o Flamengo, provavelmente o time da Gávea vai faturar. O Flamengo pode disputar a final da Libertadores já com o título de campeão brasileiro. Né? É uma possibilidade grande, né? A gente tem, de repente, aí mais 4, 5 rodadas, o Flamengo até já pode garantir matematicamente o título. Rodrigo, obrigado, viu, mais uma vez pela sua participação e uma boa noite para você. Obrigado, Irineu. Boa noite a todos.